Amados irmãos e irmãs, hoje o nosso texto de estudo está em Sabedoria, capítulo 12, versículos de 12 a 27. Irmãos, depois de ter explicado que é a misericórdia de Deus quem o levou a ser benigno e longânime na punição dos cananeus, o autor, ele sente a necessidade de reafirmar que Deus poderia e tinha o poder de aniquilar os ímpios até por uma simples palavra inexorável. E repete que os puniu lentamente, pouco a pouco, para que eles tivessem a oportunidade de conversão. Embora não ignorasse que eles, os cananeus, eles eram uma descendência maldita desde o início. Que inata era a sua maldade e que jamais mudaria o seu pensamento. E isso é grave. É grave o que ele afirma dos cananeus nos versículos 10, 11. Embora apoiando-se no relato de Gênesis, é algo semelhante à concepção do pecado original de Adão, se estende a toda a humanidade. Os cananeus, porém, segundo o autor, uma maldição sem remédio, que impede até de aproveitar esta oportunidade do castigo de advertência. No versículo 11, diz: nova justificativa do poder de Deus, quando indulgente, não é por receio de alguém que Deus concede indulto. E no versículo 12, A, B e C, 3 perguntas retóricas sobre a incapacidade humana de pedir contas a Deus. Quem ousaria? No entanto, profetas como Jeremias e Abacuque e sábios como Jó ousaram fazer perguntas, e muitas perguntas a Deus. No versículo 15, o autor parece sintetizar todo o diálogo de Abraão com Deus. No capítulo 18 de Gênesis, sobre a possibilidade de haver ao menos 10 justos em Sodoma, e então Deus não destruiria a cidade. É isso porque ele, modelos dos governantes, governa o universo com justiça e não condenaria quem não merecesse castigo. Ao contrário, os ímpios, do capítulo 2, 11, que se vangloriavam de que a sua força era a norma de justiça, o autor que já no capítulo 11, 23 afirma que o poder de Deus é a fonte de sua compaixão para com todos, e agora no versículo 16 volta a afirmar que a soberania de Deus que o leva a ser indulgente e que sua força, isto é, seu poder, é o princípio da sua justiça. Isto porque esse poder, que é pleno e absoluto, não merece despoticamente, mas com medida, número e peso. Isso é com sabedoria, e assim se torna modelo do poder da justiça humana, como nós já vimos no início do livro. Nos versículos 17 e 18, amados, o autor novamente afirma o poder de Deus. Esse poder que se impõe a quem não crê, ou ouse medir-se com ele, como foi o caso do faraó. Mas esse poder, Deus, como que o domina, dominando tudo, domina-se a si mesmo, para julgar com brandura e governar com clemência. Novamente, como exemplo aos governantes helenistas da época, e por que não os de hoje? A nós compete esperar e imitar a misericórdia de Deus. Como tais feitos, ensinastes o teu povo que o justo deve ser humanitário, e destes a teus filhos a confortadora esperança de que depois dos pecados concedestes arrependimento. Se os inimigos dos teus servos, merecedores da morte, puniste com brandura e indulgência, eles deste tempo e ocasião para que afastassem da maldade. Com que esmero não julgaste teus filhos, a cujos pais concedestes juramento e alianças,
de tão belas promessas. Assim, para nos instruires, feres nossos inimigos com moderação, para que quando julgarmos, nós nos lembremos da tua bondade e quando formos julgados, contemos com a tua misericórdia. Concluindo, irmãos, a sua reflexão sobre a maneira de atuar com poder e misericórdia, o autor, ele recolhe 2 ensinamentos. É preciso aprender de Deus, que ensina seu povo a ser humanitário. Isso está lá no versículo 19. Isso é a prática da bondade. Para os outros, para com os outros. E cultivar pessoalmente a esperança do perdão divino. Agora, quanto à bondade, a própria sabedoria ela é bondosa, é amiga do ser humano. A sabedoria que o autor Salomão implorou a Deus, ainda referindo-se ao brando castigo aplicado aos inimigos dos teus servos, são chamados teus filhos. O autor aqui, ele argumenta, se os inimigos foram tratados com brandura e indulgência, com que esmero não serão julgados os filhos, os herdeiros das belas promessas feitas aos patriarcas, pais do seu povo na genealogia na fé. No versículo 22 faz inclusão, conta o conteúdo com o versículo 19. Recordando novamente 2 ensinamentos expressos agora em termos de julgamento, quando julgarmos, imitar a bondade de Deus. E quando julgados, contar com a sua misericórdia. Aqui, portanto, irmãos, mais uma vez, como ao longo do livro, a lição para os governantes. Embora não só para eles, quanto à maneira de julgar. A propósito, é interessante notar como a única maneira de fazer prevalecer a misericórdia sobre a justiça quando formos julgados é a nossa prática agora da misericórdia. Por outro lado, a misericórdia, ela não substitui a justiça, nem vem antes dela, pois a justiça não nasce do desejo de vingança, mas da promoção ou do restabelecimento da vida. Por isso, primeiro a justiça e junto com ela a misericórdia e a bondade, que não se lhe opõem. Misericórdia e bondade sem justiça são indignas do seu nome, pois provavelmente acobertariam injustiças e quem perderia é a vida.